Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro eu quero dar os parabéns para quem está aqui junto com a gente, né, que decidiu fazer a mudança aí no seu estilo de vida, mudar a relação que tem com a comida e ter um outro objetivo na vida, que é ter saúde, né, que é se equilibrar, ter prosperidade na vida, tudo isso vindo através da alimentação. Eu sei que muitas vezes você já deve ter ficado aí muito triste, né? Ou às vezes até está nessa situação de tristeza em relação ao seu corpo, em relação à sua vida, em relação aos seus projetos, porque eu sei exatamente que a alimentação ela passa a ser o agente transformador quando a gente busca a mudança no emagrecimento, a mudança no estilo de vida, e ela reflete essa mudança em todas as outras áreas da nossa vida. E eu sei que isso pode e vai acontecer com você se você seguir todos os passo a passo que eu vou dar aqui, todas as dicas que eu vou estar falando aqui com vocês durante esses 4 dias. Eu sei que muitas vezes, né, eu mesmo já passei por isso, né, que eu sou mãe do 2º filho recentemente, e sei que muitas vezes a gente passa por um período da nossa vida aonde a gente acaba deixando a gente de lado, né? E às vezes em relação ao nosso corpo, em relação à alimentação, à nossa saúde, a gente acaba deixando a gente de lado. E isso é muito triste, porque muitas vezes a gente se pega numa situação de não ter mais felicidade com nada em nossa vida. A gente acaba se perdendo um pouco em relação à nossa profissão, né, que a gente deixa um pouco de lado para cuidar dos nossos filhos. A gente acaba deixando um pouco de lado a questão do cuidado que a gente tinha, até mesmo de ir ali no salão, de ter um tempo para fazer as unhas, de ter um tempo até mesmo para a gente cuidar das coisas que muitas vezes a gente tinha esse tempo que dava prazer, né, na nossa vida, como assistir um filme, como ter um tempo para conversar com uma amiga. Então tudo isso acaba se perdendo durante esse período, né, que a gente acaba tendo um filho aí pequeno e que depende da gente. Gente, não estou falando que esse momento ele é ruim, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui que existe o lado lindo, que é o lado da maternidade, né, que é de se permitir, né, a gente doar esse tempo para os nossos filhos, que é tão importante para a gente quanto para eles, mas existe o outro lado, né, a contrapartida de toda essa questão, né, que muitas vezes a gente acaba deixando a gente de lado. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que é possível, sim, a gente resgatar esse outro lado. Por isso que o programa se chama Resgate Você. Porque nesse momento a gente consegue sim, através da alimentação, adquirir um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, ele vai se refletir em outras áreas também. Então por isso que eu falo que a alimentação, ela é sim o agente transformador de muitas mudanças. Eu vivencio isso hoje aqui no meu consultório, aqui na clínica, onde eu percebo que a maioria dos meus pacientes às vezes vem aqui meio desanimado com o próprio corpo, né? Principalmente mulheres que querem realmente, de fato, mudar aí o seu estilo de vida, ter uma nova relação com a comida, e quando elas vão conseguindo isso, mês após mês, né, que eu vou sentindo isso no meu consultório com esse paciente, eu vou percebendo que outras áreas da vida dele, como a área financeira, a área amorosa, da profissão e até mesmo, né, o entregar para o próprio filho passa a ser de forma diferente, tudo melhora. Então eu quero convidar você para estar coladinha comigo aqui durante esses 4 dias e aproveitar do fundo do meu coração esses conteúdos que vocês vão ter aqui. São conteúdos exclusivos, conteúdos que se vocês aplicarem no dia a dia, na vida de vocês, eu tenho certeza que vai ser um agente transformador e uma mudança completa na sua vida, né? Um divisor de águas mesmo, aonde você tinha um pensamento antes desse programa e um pensamento depois, tá bom? Então vamos conversar aqui com a nossa primeira aula. Eu separei 4 conteúdos que eu falo assim que são o ponto-chave mesmo para a gente se refletir, pensar um pouquinho em relação a essa mudança no estilo de vida. Então eu vou começar aqui hoje com o primeiro conteúdo que eu vou explicar para vocês como manter o controle diante da alimentação.
visto que isso muitas vezes é a raiz de todo o problema em relação a estar acima do peso, em relação a estar aí ou com obesidade ou sobrepeso. Tá? Então, por que que muitas pessoas acabam tendo esse descontrole perante a alimentação? Eu quero começar aqui fazendo até mesmo uma perguntinha para você, como uma reflexão. Na verdade, não é o controle ou o descontrole em relação à alimentação, mas é o porquê, ou seja, o motivo pelo qual eu me descontrolo. Né? Então, essa é a raiz. Porque o comer ele está sendo apenas o reflexo ou o resultado em relação a que algo não está bem na minha vida. Ele é o alarme, né? Então, assim, se eu estou toda hora buscando na comida um prazer, se eu estou toda hora me descontrolando na alimentação, isso nada mais é do que um sinal, um alarme de que algo não está bem. Agora, quando eu falo que algo não está bem, eu não estou falando simplesmente em relação à alimentação em si, mas eu estou falando que você deve refletir sobre alguns aspectos. E eu vou colocar aqui, até para você, se você tiver uma caneta, um papel aí em mãos, que você possa anotar e dar uma nota em relação a essas áreas que eu vou comentar com vocês aqui agora. Vamos colocar aí, estimar de 0 a 10. 0 é para uma área que você acha que tem que melhorar muito. E 10 é aquela área que está perfeita, que você não precisa aí, gastar energia pensando nela nesse momento. Então vamos lá. Em relação à sua vida nos relacionamentos, a vida amorosa, né, a vida familiar com os amigos, qual nota que você está dando hoje, que você dá para essa área da sua vida? Se ela está muito boa, se ela precisa melhorar, como que está essa questão aí? A segunda área, nós vamos falar um pouquinho da questão profissional. Você está trabalhando uma coisa que você gosta, né? O tempo que você despende aí no seu dia a dia, de horas, é para algo que você se sente bem, que dê prazer, que é uma coisa que você gosta de fazer, né? Então, dê uma notinha aí em relação a isso. Em relação ao seu corpo, a sua autoimagem, aquilo que você vê no espelho, aquilo que você, né, a hora que vai colocar uma roupa todo dia cedo, a hora que acorda, que começa o seu dia, é algo que te faz bem? É algo que você vê ali no espelho e te causa um sentimento positivo? Ou é algo que precisa melhorar, que você está insatisfeita? Em relação à sua vida social, como que está? Você tem tirado um tempinho para assistir um filme, para conversar com amigos, para sair, para ir no restaurante, para algum passeio? O que é que você está usando aí dessa área da sua vida, né, como forma positiva? Ou se precisa melhorar, coloca aí a nota que você dá. Em relação aos seus prazeres, né, as coisas que você faz, que você tira aquele tempo ali que é para você, né? É um tempinho que você tira para cuidar de você, fazer uma coisa que de fato faz diferença para você. Né? Seja assistir um filme, seja ler um livro, seja fazer uma atividade física. Como que está essa área da sua vida? Em relação à sua área financeira, como que está também, né? Você está conseguindo controlar a parte financeira, está conseguindo, né, ter uma poupança aí ou não? Como que está? Dê uma nota também. Então entenda que, por que eu perguntei e eu comentei tudo isso com vocês? O que isso tem a ver com descontrole em relação à comida? É porque essas ações, essas questões que eu acabei de comentar com você, muitas vezes elas são o agente, ou seja, elas são a raiz ali, as raízes das questões que te levam ao descontrole. Entende? Por que muitas vezes, eu até mostro isso para os meus pacientes aqui na clínica, e até mesmo no nosso curso lá, Emagreça Sem Segredo, onde eu explico que porque a dificuldade que muitas pessoas têm em seguir uma prescrição alimentar, né, em seguir ali que ela deve comer de 3 em 3 horas aquele alimento em si. Mas se eu não trabalho essas outras questões, se eu não entro em ação com essas outras questões, se eu não reflito o que está acontecendo na minha vida, dificilmente eu vou conseguir seguir um cardápio. Porque o que faz diferença de verdade é arrumar, é transformar essas ações que são a raiz da questão.
né? E se eu estou aí com um problema muito grande na minha profissão, se eu não gosto do que eu faço, se eu acordo todo dia já brava e irritada porque eu tenho que acordar e eu tenho que ir para aquele trabalho, se eu já levanto, a hora que eu vou colocar uma roupa eu já me sinto mal de estar colocando aquela roupa, entende? Todo esse meio, ele é desfavorável. A hora que eu vou sentar para comer, que eu vejo ali um alimento e que aquilo ali é um prazer para mim, ele é ali tudo que eu preciso. Por isso que ocorre esse descontrole em relação à alimentação. Ele é um reflexo, ele é uma ação, um resultado que eu tenho de algo que não está bom. Mas a raiz da questão é meu emprego. A raiz, nesse exemplo que eu citei, tá, gente? A raiz da questão é a roupa que eu estou colocando de manhã e que eu não estou satisfeita com o meu corpo. Entende? Então, ele é um reflexo de tudo isso. E por que eu quero trazer essas questões para vocês aqui, gente? É que, sobre essas reflexões que eu fiz com vocês, né, que eu estou deixando já bem aqui, vocês pensarem em relação à vida de vocês, olha o tanto de coisa, né, que eu já trouxe aqui só nessa introdução para vocês. É que uma alimentação, com certeza, ela pode te ajudar a controlar, né, esses alimentos quando eu consumo no meu dia a dia. E quais são essas ações em relação à alimentação que eu posso, de fato, controlar e que eu posso, de fato, fazer com que eu não fique com fome o tempo todo, né? Tem pessoas que às vezes acabam tomando café da manhã e pela escolha ali do café da manhã, pelos produtos que ela, né, colocou ali à disposição, são alimentos que vão fazer com que logo depois ela sinta fome. Então, estrategicamente, a gente consegue sim, de fato, colocar alguns alimentos ali que vão fazer com que tenha mais saciedade, que a pessoa tenha uma alimentação mais saudável e que isso vocês vão ver que no final, né, dessa aula, como que isso casa, como que isso fecha. Então, primeiro ponto em relação à alimentação. Consumir alimentos que tenham uma boa quantidade de fibras. Por quê, gente? As fibras, elas vão ajudar a esse alimento ser absorvido de forma um pouco mais lenta, vão dar mais saciedade para a gente, vão trazer mais vitaminas, mais minerais ao nosso corpo, vão fazer com que o nosso intestino funcione melhor. Então, aposte nesses alimentos que são ricos em fibras, verduras, legumes, frutas, aveia, né, alimentos integrais, tudo isso tem uma boa quantidade. Segundo ponto importante para a gente controlar aí essa alimentação que às vezes a gente acaba exagerando mesmo no dia a dia. Comer devagar, então assim, a hora que eu estiver comendo, evitar ficar em celular, ficar assistindo TV, fazendo outras atividades. Conecte-se ali com a comida, preste atenção naquilo que você está comendo, coma devagar, mastigue bem esses alimentos. Parece bobo, mas isso faz uma diferença danada na hora que você começa a prestar atenção naquilo que você está fazendo. Porque você começa, às vezes, a diminuir essa quantidade, que era uma quantidade que às vezes você colocava em excesso. Então você começa a ter um controle melhor, né? Sem contar que comer devagar você dá o tempo para aquele alimento chegar no seu estômago, mandar sinais para o seu cérebro que já está saciada. E quando você come rápido, fazendo outras coisas, você acaba deixando isso passar batido. O outro detalhe extremamente importante: faça o planejamento das suas refeições, seja do dia, seja da semana. Eu prefiro fazer da semana, mas se você não faz nenhuma hoje, comece pelo dia. Então, no dia anterior, tá? Não é acordar cedo e fazer o planejamento das refeições, não. É no dia anterior você vai pensar o que você vai comer amanhã. Então, eu vou comer isso no café da manhã, isso no lanche, no almoço e tal, já fez um planejamento. Desse planejamento, você vai perguntar o que é que tem na sua casa, o que é que não tem, o que é que você precisa ainda comprar. Então, ter essa alimentação em mente, já saber mais ou menos o que você vai comer, evita que você pegue e tenha descontrole com outros alimentos que não tem nada a ver dentro daquilo que você planejou. Porque quando você não planeja, você fica meio que igual um carro desgovernado aí. Para onde te chama, o que você vê pela frente, você vai fazendo. Porque você não tem em mente aquilo que você vai comer. Agora, quando você coloca um planejamento, aquilo ali já fica dentro da sua cabeça. Nossa, amanhã eu vou comer isso.
depois eu vou comer aquilo, né? Isso, a pessoa te oferece alguma coisa, você já está lá com a frutinha sua, ou você já está lá com a sua marmitinha de comida, você não vai se desviar, porque você planejou aquilo, afinal você comprou, afinal você gastou dinheiro com aquilo lá, então fica muito mais fácil quando eu faço o planejamento. Tenha em casa somente alimentos naturais. Por que eu estou falando isso? Alimentos mais saudáveis. Porque, gente, o descontrole, ele acontece no momento que às vezes eu estou ali ócio, parado, né? Que eu estou mais tranquila em casa. Normalmente, às vezes no final da noite, né? Ou então é um horário que eu tenho ali durante o dia. Então, esse tempo que eu tenho ali, né, tranquilo, ele acaba me gerando esse descontrole alimentar. Esse descontrole nunca vai vir porque eu comi 3 abacaxis ali, descasquei e comi a mais. Não vai ser de fruta. Vai ser normalmente de biscoitos, né, de chocolate, de bombons. Vai ser sempre desses alimentos. E aí, meu querido, eu falo para você, por que você vai ter esse alimento em casa, disponível, para que na hora que gerar esse descontrole, você vai lá e vai consumir. Então, se você não tiver esses alimentos em casa, a chance de você pegar, tirar o carro da garagem, ir a algum lugar para comprar essas coisas, pelo cansaço já durante o dia, dificilmente você vai fazer isso. Então, crie maneiras que essas maneiras sejam barreiras para evitar que você se descontrole aí na quantidade que você vai ingerir, principalmente desses alimentos. E aí entra aqui, né, até mesmo evitar ter algumas coisas em casa que foge desse planejamento, ou até mesmo na hora que eu vou no supermercado. Eu até brinco com o pessoal que a compra, ela não acontece somente no supermercado, ou esse controle na alimentação, ela não acontece somente na hora que eu estou no supermercado, mas desde o planejamento da lista que eu faço daquilo que eu vou comprar no supermercado, né? Então, assim, estar planejado, o que você deve comprar ali no supermercado, evita que você fique passando em corredores, em gôndolas, que não tem nada a ver com a sua alimentação, né? Eu mesma chego aí no supermercado e tem lugares que eu nem passo, por quê? Aquilo ali não faz parte da minha rotina. Então, o que acontece? Às vezes, uma simples ação que você fala, nossa, é inocente, nada a ver, vou levar a bolachinha, mas eu não vou comer, não. Eu não vou evitar, não vou consumir esse alimento. Só que aí você esquece que existem coisas que não estão no nosso controle. Às vezes você foi para o trabalho, chegou lá no trabalho, teve um dia lá estressado, estressante, chegou em casa, já estava cansada, né? Isso aconteceu já depois de um dia que você não dormiu muito bem. E aí você olha lá para o seu armário e tem 6 pacotinhos de bolacha recheada lá. E aí você vai querer ter o controle nessa hora. Na verdade, o controle não tem que ser nessa hora, o controle tem que ser na hora de não comprar no supermercado. Porque ter esses alimentos em casa, eles são, na verdade, um tiro no próprio pé. Faz com que a gente consuma coisas que não são para a gente consumir naquele momento e que nos levam, às vezes, muitas vezes, se eu já estava estressada, se eu já estava, né, triste com o dia que eu tive, eu vou lá e consumo esses 3 pacotes de bolacha, não precisa nem ser os 6, mas eu consumo 3 ali, de forma compulsiva, comendo aquilo ali. Qual que é o sentimento que vai me gerar depois? Um sentimento ruim, um sentimento de fracasso, que eu não deveria ter consumido, ou seja, aquilo que já estava ruim, porque eu já tive um dia estressante, já tive um problema lá no meu trabalho, né? Já não consegui fazer atividade física, já estava cansado. Aquilo ali que já estava ruim, essa situação ela vai piorar mais ainda. Por quê? Porque eu vou ter uma ação que vai contra aquilo que de fato eu quero, que é emagrecer, que é ter um corpo bonito, certo? Então, ter esse planejamento, ele é fundamental. Outra coisa, gente, que é até engraçado que esses dias eu estava atendendo uma paciente minha aqui na clínica e aí conversa vai, conversa vem e nós chegamos na seguinte conclusão, que ela deveria parar de seguir alguns perfis aí nas redes sociais que estavam relacionadas a doces, principalmente na própria cidade, né, daqui de Itajubá.
né? Então ela estava seguindo muitos lugares, que aí colocava promoção de cone, promoção de doce, não sei o que, tal doce acabou de sair. Aquilo ali instigando e fazendo com que cada dia ela consumisse um doce. E o que eu quero dizer com isso? O que é que você está vendo no seu dia a dia nessas redes sociais? São perfis de pessoas que têm uma alimentação mais saudável, que fazem atividade física, que têm um estilo de vida mais saudável? Ou são pessoas ou situações ou posts ali relacionados a coisas mais gordurosas, mais calóricas, mais cheias de açúcares? O que é que você está vendo? Né? Porque isso parece que não interfere na sua vida, mas interfere sim. Porque às vezes você vê um bolo ali confeitado, você chega em casa e acaba querendo fazer para o final de semana. Você vê um doce ali, você acaba querendo fazer depois. Então, assim, se cercar de situações, né, de maneiras que evite que você leve ações, faça coisas que levem a você a engordar, isso é extremamente importante. Então entenda, gente, que o controle na alimentação, na verdade, não é no ato em si, mas é cercar-se de situações que sejam favoráveis para que você evite, de fato, esse descontrole. Outra coisa importante, nossa, eu tenho umas amigas no meu trabalho que toda hora a gente vai lá tomar um cafezinho e o único assunto que norteia ali a nossa conversa é dieta, emagrecimento, corpo de fulano, corpo de ciclano, como que não sei quem emagreceu, e fica falando o tempo todo disso. Evite ficar falando desses assuntos, porque quanto mais você fica falando de emagrecimento, que é difícil emagrecer, que não consegue emagrecer, que qual alimento que você está comendo, que você fica o tempo todo. Na verdade, a alimentação, ela é uma necessidade fisiológica, ou seja, eu preciso comer porque eu preciso estar vivo, para manter o meu corpo vivo, nutrido, saudável, eu preciso me alimentar, senão eu morro. Então, a alimentação, ela é para isso. Ela não é motivo de ficar o tempo todo conversando sobre esses assuntos, né? Então, assim, ter uma relação de paz com a comida, com o próprio corpo, com o processo de emagrecimento, é evitar vivenciar isso. Outra dica importante aqui para vocês. Quando você for comer fora, for comer num restaurante, que é ali o sistema self-service, eu vou pedir para que você, antes de pegar o seu prato, antes de ir ali para o balcão, você primeiro vai andar e olhar tudo o que tem. Ao olhar tudo o que tem, você já vai ali dentro da sua cabeça, já conversar com você o que é que você vai pegar. Porque o que muitas pessoas fazem e acaba, né, levando a um descontrole aí nessa quantidade é chegar no restaurante, pega o prato e começa a se servir sem saber o que tem. Então tem uma coisa que ela gosta aqui, tem uma coisa que ela gosta muito ali, mas lá no final tem uma coisa que ela ama. Aí ela já pegou uma coisa que ela gosta, uma coisa que ela nem gosta tanto, uma coisa que ela gosta muito, mas tem lá no final uma coisa que ela ama. E aí ela enche o prato. Com coisas que às vezes ela nem queria pegar. Então, olha ali o balcão, né? Veja ali o que realmente tem, o que é que você gosta e direcione para aquilo que realmente você quer comer. Porque às vezes você acaba comendo uma coisa que você gosta, mas nem gosta tanto. E às vezes você quer comer um docinho depois, você acaba se punindo, mas não precisava ter comido aquela coisa que você gosta só um pouquinho. Porque tem ali na frente algo que você ama, que você é apaixonado. Então, direcione, gaste energia, faça coisas que de fato vão de encontro com aquilo que é importante para você. Outra coisa que é para finalizar essa primeira videoaula, explicar para vocês que esse processo de emagrecimento muitas vezes gera um incômodo muito grande, principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas que estão na nossa casa e às vezes inconscientemente gera até um pensamento dentro da gente da questão de pertencimento. Né? Então, assim, às vezes as pessoas elas querem emagrecer, elas querem de fato mudar o seu estilo de vida, mas existe uma cobrança muito grande de pais, de irmãos, de marido, né? De pessoas que estão próximo dela. E aí aquilo ali, ela acaba, né, gerando um sentimento negativo, né? Que ela quer emagrecer,
mas muitas vezes as pessoas têm essa cobrança e isso gera um sentimento ruim. Então converse com essas pessoas, explique para elas o tanto que é importante essa mudança na sua vida e faça da forma que vai de encontro com aquilo que é importante para você. Explique para elas que esse emagrecimento vai fazer uma diferença na sua vida e que você vai ser uma melhor versão para essas pessoas também. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que de fato você tenha anotado e tenha aí refletido sobre muitas coisas, né, que tem acontecido na sua vida e que saiba que o comer descompensado ou descontrolado em relação à comida nada mais é do que um reflexo de que algo não está bom, de que algo não vai bem. Então pense sobre o que é que está acontecendo e foque ali, pense, analise, se for preciso procure aí uma terapia, procure um psicólogo para te ajudar, mas faça de fato essa mudança que a alimentação, né, e vai te trazer mais disposição, vai fazer com que você tenha uma nova visão sobre todo esse processo aí de emagrecimento, ok?